A gente recebe agora o Sérgio Amadeu, ele é sociólogo e defensor e divulgador do software livre e da inclusão digital. Sérgio, seja bem-vindo ao ICL, bom dia. Opa, bom dia. Bom dia a todas e todos que estão aqui, a você, Vivian, William, tudo bem com vocês? Tudo bem com a gente na medida... O César está com a gente também. A gente está bem, né? A gente está bem, nós que não estamos no Rio Grande do Sul, nesse momento, somos realmente todos privilegiados, né? Junto com as chuvas, né, Sérgio e audiência, as redes sociais também foram inundadas por fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Falamos agora um pouco sobre isso com a Elô também. Alguns dos boatos seriam até cômicos se não fossem trágicos num cenário que já é suficientemente trágico. Uma das mentiras espalhadas é que o governo do Rio Grande do Sul resolveu multar os barqueiros que ajudam nos resgates, um boato que já foi desmentido oficialmente pelo governo. Quem ajudou a espalhar mais essa mentira foi o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. Vamos lembrar que, enquanto a Bahia sofria com as enchentes, ele andava de jet ski e agora o filho planta mentiras sobre a situação no Rio Grande do Sul. A gente tem até um tweet, eu vou pedir para colocar esse tweet, o William lê para mim. Você pode ler, William? Isso é uma estratégia, vocês vão ver aqui que ele usa a retórica para você não se incriminar como mentiroso, presta atenção. Sério mesmo que tem corpo de bebê boiando, a autoridade exigindo documentação para o piloto pilotar bote de resgate? Pelo amor de Deus, alguém me diz que isso não é verdade, como se fosse a obrigação dos seguidores do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais desmenti-lo, e não dele mesmo, né? Pesquisar as informações para poder postar, né, Sérgio? É uma estratégia retórica muito comum no bolsonarismo para não dizer, não, eu não menti, eu não falei isso, eu só estou perguntando se é verdade. Então, William, a estratégia do bolsonarismo é a estratégia da extrema-direita mundial. E ela se liga, nesses momentos de tragédia, a grupos criminosos que, por exemplo, espalham boatos para as pessoas deixarem coisas de valor e roubar, mas isso não tem a ver com o momento de desinformação dos últimos tempos. Ele se liga ao momento de desinformação, porque a desinformação é a principal estratégia da extrema-direita mundial. O filho do Bolsonaro, ele está apenas cumprindo, né, mais uma etapa tática dessa estratégia. E o que é o que a gente viu nessa catástrofe ambiental, nessa tragédia social do Rio Grande do Sul, né? A gente viu todo um espectro de desinformação sendo aplicado. Por exemplo, descontextualizar imagens, colocar imagens que são de outro lugar, dizendo que é do Rio Grande do Sul, mentir, falar que o helicóptero do velho da van que estava socorrendo as pessoas e que os helicópteros do governo federal não estavam fazendo nada, e na verdade os helicópteros eram do governo federal. Então, eles aproveitam toda sorte de fatos para ou negar a realidade, ou desvirtuá-los, ou descontextualizá-los. E, do ponto de vista ambiental, repare uma coisa, você ainda vê pessoas falando, não há consenso entre os cientistas sobre os efeitos antrópicos ou os efeitos humanos da crise climática, né? Então, como que eles fazem isso? Isso é importante falar. Eles pegam essa massa da extrema-direita, que em lugares do mundo, junto com desavisados, chega infelizmente, a dar até 35%, 40% das pessoas. Aí eles fazem uma pergunta aberta assim, você acredita na crise climática? Aí esse grupo de extrema-direita ou de direita, ele fala, não acredito. Aí eles falam, tá vendo? Você tem um número grande de pessoas que negam que existe esse aquecimento global, que existe essas mudanças promovidas pelo homem. Só que repare uma coisa, eu, por exemplo, sou professor doutor de sociologia, eu sou professor doutor que analisa as implicações sociotécnicas da tecnologia. Agora, eu não entendo nada de química. A minha opinião
para a ciência sobre a química ou sobre a biologia é uma conversa de bar, é uma opinião. Não tem validade. A ciência ela tem validade quando outros especialistas, estudiosos naquele fato, eles dão o seu parecer, fazem a sua análise. Então, por exemplo, se você pegar entre os cientistas que estudam a transformação ambiental, os impactos climáticos de longa duração, as mudanças climáticas de longa duração, você tem praticamente 98% dos papers que dizem que existe uma mudança climática promovida pela ação humana e que, portanto, esse número caracteriza que não existe controvérsia científica mais sobre esse caso. Não existe. Mas veja, a técnica é outra. É você tirar da ciência a validação científica e falar que o que nós estamos vivendo é uma dúvida, é uma controvérsia. Ou seja, é mais um elemento da desinformação. E o foco da desinformação, ele é a ciência, porque a ciência ela pode errar sim, porque ela se baseia em fatos, ela se baseia em empiria. Então é assim, se determinadas questões que a gente está avaliando hoje forem comprovadamente negadas pela prática e pelos experimentos que a gente tem, sabe o que vai acontecer? Nós vamos falar, olha, a ciência mudou, sim, mas não é incomum a ciência mudar, não é incomum, né? Mas a ciência é baseada no uso da razão e de métodos rigorosos sobre fatos. Bom, e o que a extrema-direita quer? Ela quer negar os fatos, ela quer negar, na verdade, a situação atual que leva, por exemplo, a catástrofes, que leva as pessoas cada vez mais estarem sujeitas a epidemias, as devastações que a gente faz hoje no planeta tem um retorno, nós já aprendemos isso. Sim. Eles estão negando basicamente tudo. E o fato nunca foi importante para a extrema-direita brasileira. Só que isso não é um detalhe qualquer, né? Isso é uma estratégia. É difícil de conversar, por exemplo, com o judiciário sobre isso. Porque o judiciário fala, todo mundo comete desinformação. Certo, possível. Eu posso me equivocar, todos nós que estamos aqui. Mas na hora que você mostrar a realidade, praticamente nós vamos falar, puta, nós estamos errados, a gente recua. Agora, a extrema-direita, entenda, quer o debate baseado em valores. Sim. Entende? Ela não quer discutir a crise climática, não quer discutir a realidade da falta de recursos que o governo do Rio Grande do Sul tem uma certa responsabilidade no desmonte neoliberal dessas, vamos dizer assim, dessas estruturas. Então, a gente está nessa situação hoje, né? E é lamentável viver isso no momento onde a gente precisava reconstruir o país, né? E a gente está vendo dificilmente isso acontecer. Em vários momentos diferentes, mas o método é o mesmo, né? E tem sempre a desculpa da tal da liberdade de expressão. Eu quero trazer mais um caso que tem a ver para ilustrar esse nosso debate aqui. Depois o César Calejão vai te fazer uma pergunta também. Porque foi um outro boato de que as doações pagariam impostos no Rio Grande do Sul. Esse boato foi espalhado por influencers, como o coach Pablo Marçal e o Nego Di. E levou o secretário estadual da Casa Civil, Arthur Lemos, a se pronunciar. A gente tem esse pronunciamento e na sequência o César vai te fazer uma pergunta. Vamos ver. Fake news. Nesse momento difícil que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, passo aqui para dizer que é fake a informação que estão sendo retidas as doações, impostos para a cobrança de impostos. Não estão. As doações estão passando isentas, não há nenhuma cobrança de impostos.
Sérgio, prazer falar contigo. A gente vem discutindo isso de uma forma absolutamente reiterada. Me parece que poucos temas são mais prementes do que esse hoje no nosso debate social e político, né? Acho que me parece que pouquíssimas coisas superam a necessidade de regulamentar as redes sociais, de efetivamente democratizar, né? Porque se a gente pensar no termo democracia de uma forma mais ampla, e o estrago que esse tipo de notícia falsa causam, tudo isso é incalculável. Muito do que está em jogo aí, quando eu converso com as pessoas que têm aderência à proposta da extrema-direita, é que palavras são só palavras. As pessoas dizem não, as pessoas não podem ser responsabilizadas porque, em última análise, elas têm o direito de liberdade à expressão, elas não estão estimulando nenhum tipo de ataque ou de agressão de uma forma mais imediata, e enquanto sociólogos sabem muito bem que a coisa não funciona assim, né? Palavras ganham ressonância na vida social, na vida política e implicam necessariamente consequências práticas. A gente conversou com o Felipe Neto há uma semana, acho que 2 semanas agora, aqui no N1, e o Felipe Neto nos disse da urgência de se estabelecer uma espécie de constituição digital, né, para que a gente seja capaz de dar um maior embasamento, considerando a tipificação desse tipo de crime que vem sendo cometido pela extrema-direita, não só no caso da emergência agora no Rio Grande do Sul, mas no sentido de estruturar toda a sua operação, que é isso que você falou. A extrema-direita sempre utiliza discurso de ódio e desinformação como plataforma política. Eu gostaria que você avaliasse a importância de se estabelecer uma constituição digital que seja capaz de alguma forma, responsabilizar essas falas de uma maneira mais adequada, Sérgio. César, eu acho importante todas as medidas, primeiro, para regulamentar as plataformas. As plataformas ganham dinheiro com a espetacularização, né? Aliás, eu ouvi você falar agora há pouco, que você estava falando, não está havendo extremos tal, e de fato, o que as plataformas privilegiam não é o discurso extremista em si. As plataformas privilegiam a espetacularização. E, em geral, esse tipo de influencers, esse tipo de prática da extrema-direita, ela é espetacular, né? Ela tira a realidade, suspende a realidade e ela chama a atenção. Essa que é a questão. E ela faz essa modulação da atenção. Você não estava prestando atenção naquilo, que era uma coisa, era uma explicação até mais corriqueira, e de repente você cria algo extremamente incomum, e você exagera determinados traços. Então essa é a prática que os algoritmos são, na verdade, incitados, né? Eles são formados para engajar pessoas, porque quanto mais tempo você fica dentro de uma plataforma, mais ela coleta dados de você e mais ela pode ter condição de te influenciar. Então a lógica dessas plataformas, ela precisa mudar. E isso, ela não vai mudar de qualquer modo, porque isso vai precisar de uma regulação. E essa regulação é difícil num país como o Brasil. A Europa está avançando para fazer isso, tem algumas leis, mas repare, nós precisamos também quando o Felipe Neto fala uma Constituição, é legal colocar ênfase no digital, mas nós já temos uma Constituição que tem que valer no digital também, né? Nós temos que fazer valer uma série de princípios. Por exemplo, as sociedades, elas têm o direito à informação de qualidade. Informação de qualidade não é número de likes. Só que toda a nossa mídia hoje, ela segue a ideia do número de likes, que é uma métrica imposta que não existia antes, como, por exemplo, o número de amigos. O que é isso, o número de amigos? Isso é uma métrica que foi criada pelas chamadas redes de relacionamento social para monetizar essas redes. Se você for ver os meus amigos que dizem que são os meus amigos, tem gente que eu nunca vi presencialmente. Então essas métricas, elas fazem parte desse jogo que a gente precisa reavaliar. É muito sério isso. Sério? A gente precisa reavaliar os gatilhos
que prendem cada vez mais a nossa atenção, que levam os jovens a não ser capazes de prestar atenção em mais de 3 minutos em nada. Isso é muito grave, porque isso é uma formação cognitiva, uma subjetivação. Então, eu acho assim, a gente precisa regular essas plataformas. Agora, eu vou, César, te falar o seguinte, a gente precisa regular para punir e a gente reduzir uma situação absurda. Agora, a extrema-direita não irá mudar de estratégia, mesmo com todas as regulações, porque ela segue a lógica do Peter Thiel, que foi o fundador do PayPal, amigo do Elon Musk, um dos líderes da Palantir, empresa da CIA, né? Vocês podem checar tudo isso. Esse cara, ele diz o seguinte, disse em 2009, que a liberdade não convive mais com a democracia. Então, o que ele quer dizer com isso? O conceito de liberdade da extrema-direita é quem tem força tem o direito de aplicá-la integralmente. E toda vez que eu não posso aplicar, seja a minha força econômica, ou política, ou militar, alguém está tolhendo minha liberdade. Então, esse conceito não é a liberdade democrática, porque a liberdade democrática ela é relacional. O César não tem mais liberdade que eu, nem eu com o William, ou com a Vivian. Todos nós temos o mesmo quantum de liberdade. Ou seja, liberdade democrática.